O projeto dos cientistas de Palmo e Meio Descobrem a Água envolve 9 grupos heterogéneos de crianças dos 3 jardins de infância do agrupamento alfa do entroncamento, com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Todas as crianças são envolvidas nas atividades, dando as suas opiniões para a resolução dos problemas que lhes são colocados. São, no entanto, as crianças de 5 e 6 anos, cerca de 122, as principais destinatárias, e são elas que fazem os registros no guião de exploração da atividade experimental que lhe é dado para o efeito e que está adaptado à sua faixa etária. Cada atividade tem a duração aproximada de 1 hora. O projeto Cientistas de Palmo e Meio Descobrem a Água tem sido desenvolvido e concretizado com muito entusiasmo e dinamismo por 2 elementos das bibliotecas escolares do agrupamento, a professora Fátima Alves e a educadora Lourdes Gavancha, que mensalmente, desde o mês de janeiro e segundo um cronograma previamente distribuído, se deslocaram aos jardins de infância do nosso agrupamento para transmitir às crianças de 5 e 6 anos o gosto pela ciência e proporcionar-lhes os primeiros contactos com este infinito e magnífico mundo. Todas as atividades são desenvolvidas tendo como base o método científico. Às crianças são colocados problemas sobre os quais elas emitem as suas opiniões e são levantadas hipóteses de resolução dos mesmos. As hipóteses são testadas através de pequenas atividades experimentais nas quais participam ativamente, manuseando os materiais. Após a experimentação, as crianças procedem ao registro de observações em tabelas, através de desenhos ou outras formas de expressão plástica. Quando, na conclusão, são dados a conhecer os conceitos relativos a cada atividade, procurando introduzi-los de forma lúdica. Na atividade à descoberta dos estados físicos da água, de uma forma lúdica, são dados a conhecer os nomes dos materiais que vão ser utilizados, os termos líquido, sólido, gasoso, fusão, solidificação, evaporação e condensação. Uma vez que é utilizada uma placa de aquecimento, é feita referência aos cuidados a ter com os objetos quentes e com a eletricidade. As crianças, no guião de exploração, fazem o registro através do desenho da experiência em que a água do estado líquido passa ao estado gasoso. Na atividade à descoberta das características da água, de uma forma lúdica são dados a conhecer os nomes dos materiais que vão ser utilizados, os termos incolor, insípida e inodora. Para concluírem que a água é insípida, as crianças foram convidadas a provar misturas por elas preparadas com 3 substâncias: limão, sal e açúcar. Cada criança escolhe uma mistura ao acaso e prova, tentando identificar a substância que está associada, registando no guião essa substância que conferiu o sabor à água. Para a última questão problema, qual o cheiro da água, também foram feitas misturas com 3 substâncias: limão, refresco de morango e de ananás. Posteriormente, foi vendado os olhos a um participante e outro escolhe a mistura para o colega cheirar. Após concluir, a criança registará no seu guião a substância que conferiu o cheiro à água. Ao longo da realização desta atividade prática, foram enfatizados os 3 sentidos envolvidos na resolução destes enigmas: visão, gosto ao paladar e olfato, assim como os órgãos que lhes estão associados. Na atividade à descoberta das misturas, dissolução, de uma forma lúdica são dados a conhecer o nome dos materiais que vão ser utilizados e que os alunos reconhecem sem qualquer dificuldade, os termos solúvel, insolúvel, filtração e decantação. As crianças são desafiadas a prever o comportamento de algumas substâncias como o açúcar, o sal, cereais, azeite, arroz, quando misturadas com a água. A sua opinião é registada numa tabela construída para o efeito. Após o registro, e para confirmarem se o que pensam sobre o comportamento de cada substância
quando misturada com a água está ou não correto, as crianças são convidadas a realizar uma pequena atividade experimental. As crianças são desafiadas a misturar aquelas 5 substâncias, uma de cada vez, em cada um dos gobelés e agitar com a vareta de vidro. Durante todo o processo, é estimulada a capacidade de observação de cada criança, em particular, e do grupo em geral, para o que estão observando, permitindo-lhes realizar os seus registros noutra tabela do guião de atividades. Após este registro, as crianças confrontam as 2 tabelas e comparam as suas previsões com as observações efetuadas. Seguidamente, e após uma discussão orientada, são introduzidos 2 novos conceitos, solúvel e insolúvel. O segundo e terceiro problemas a serem apresentados consistem em levar as crianças a experimentarem algumas técnicas de separação de misturas, nomeadamente a filtração e a decantação. As crianças são desafiadas a sistematizar o que aprenderam, fazendo um registro em forma de desenho dos processos de separação observados. Ao longo da atividade, é feita a exploração lúdica de umas quadras alusivas ao tema da mesma. Aliando o Dia Internacional da Família, 15 de maio, e o culminar do projeto durante o mês de maio, as crianças foram os protagonistas na condução e desenvolvimento das atividades experimentais em que os familiares e educadoras desempenharam o papel de receptores, tendo os primeiros sido antecipadamente convidados para estarem presentes neste evento. É nesta ocasião que os cientistas de Palmo e Meio têm a oportunidade de colocar em prática as suas aprendizagens relativas aos conceitos científicos abordados ao longo do desenvolvimento deste projeto. Nas atividades flutuação e seres vivos de uma infusão, de uma forma lúdica foram dados a conhecer o nome dos materiais utilizados e os termos flutua, não flutua e infusão. Desde o início do desenvolvimento deste projeto, houve mudanças significativas a vários níveis, nomeadamente no que se refere à concentração e disponibilidade manifestada pelas crianças no decorrer do desenvolvimento das atividades. As crianças sentem-se mais estimuladas e confiantes na emissão de opiniões, sugestões e denotam uma maior capacidade de criar e inventar novas soluções para a resolução dos problemas que lhes são apresentados. Denota-se ainda uma evolução significativa ao nível da destreza no preenchimento das tabelas de dupla entrada, estratégia muito utilizada quer para a emissão de opiniões, quer para o registro das observações e conclusões. As crianças já utilizam e reconhecem os termos científicos utilizados, tendo desenvolvido alguma facilidade no manuseamento dos materiais de laboratório usados nas atividades experimentais.